Queridas companheiras, professoras do nosso país, queridos companheiros, professores do nosso país, queridos prefeitos e prefeitas, deputados e deputadas, senadores e senadoras, companheiros governadores e governadoras, ministros e ministras, quem mais? Crianças, meninos e meninas. Eu estava prestando atenção na fala dos companheiros que falaram antes de mim e eu fiquei imaginando se todo mundo tem compreensão do significado desse ato. Se a gente vai voltar para casa tendo certeza do que está acontecendo aqui hoje em Brasília, nesse salão. Não é uma manifestação qualquer. É uma manifestação, primeiro, republicana, porque aqui não tem veto ideológico, não tem veto partidário, não tem veto religioso e não tem veto de gênero. Aqui nós convidamos as pessoas que se comprometeram a cuidar melhor da nossa educação. Aqui, da forma mais republicana possível, a gente fez um acordo com os 27 governadores de estado, fizemos um acordo com quase todos os quase 6 mil prefeitos desse país, para que a gente fizesse um desafio a nós e nós assumíssemos a responsabilidade de cumprir, que foi até 2030, chegar pelo menos a 80% das nossas crianças alfabetizadas até o 2º ano escolar. Não é difícil, muito menos impossível, se a gente tiver vontade de fazer. Se a gente assumir esse como um compromisso de honra, como uma profissão de fé, e como se a gente estivesse cuidando das crianças do município, como se estivéssemos cuidando dos nossos filhos. É esse o compromisso que nós queremos. É esse o compromisso que nós precisamos assumir diante do futuro desse país, que não pode mais atravessar um outro século sendo eternamente um país em via de desenvolvimento. Está na hora do Brasil ser um país desenvolvido. E a gente nunca será desenvolvido se a gente não apostar na educação. Eu digo isso com muito orgulho. Com muito orgulho. Porque eu sei porque que eu sou fanático por educação. Eu sou fanático por educação exatamente pelo fato de eu não ter tido oportunidade de ter educação. Isso não me fez ser uma criança revoltada ou um presidente magoado. Isso me fez garantir às pessoas que, como eu, não tiverem chance de estudar, de ter acesso a uma boa educação de qualidade. Eu lembro, governadora Raquel, da minha primeira professora em Vicente de Carvalho, na cidade de Santos, chamada Dona Terezinha. Eu vivia numa pendura tão grande, a minha família estava numa miséria tão grande, que quando a minha mãe resolveu sair de Santos e vir para São Paulo, a Dona Terezinha queria me criar. E a minha mãe não me deixou lá em Santos, trouxe para São Paulo. Depois eu lembro da minha professora em São Paulo. Como eu não estudei muito, eu lembro da minha professora, porque foram 2 ou 3 só. Eu lembro da professora Zoilade, que fez eu estudar até ter o diploma primário. Foi o máximo que eu consegui na minha vida, foi o diploma primário. E eu não esqueço nunca as lições que aquela mulher generosa tinha quando a gente tinha uma dificuldade dentro da sala de aula. O mundo evoluiu, nós evoluímos, mas a questão da educação continuou sendo tratada nesse país com muita falta de respeito, com muita indecência. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro mandato, em 2010, eu lembro que o governo anterior tinha universalizado o ensino fundamental nesse país. Mas eu lembro que ele tinha esquecido de fazer o ensino médio. E muitos estados não tinham escola quando as crianças terminavam o fundamental para fazer o ensino médio.
Eu lembro da loucura que a gente correu para construir urgentemente escolas para a gente atender às necessidades dos companheiros e companheirinhas que queriam fazer o ensino médio. Eu lembro quanta falta de profissão no mundo do trabalho para que a gente se transformasse num país competitivo, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da competitividade mesmo. É por isso que eu tenho orgulho de, mesmo sendo o único presidente desse país que nunca teve um diploma universitário, eu tenho certeza que eu vou passar para a história como o presidente da República que mais investiu em universidade nesse país, que mais investiu em institutos federais. Eu digo sempre para ninguém lembrar, porque os adversários gostam de mentir através da internet. Eu gosto de dizer com as minhas palavras, olhando nos olhos de vocês: em 100 anos, a elite brasileira que governou esse país, desde que João VI chegou aqui, só fez 140 escolas técnicas, institutos federais. Nós, em menos de 15 anos, vamos entregar 782 institutos federais para qualificar o Brasil na sua disputa no mercado internacional. Da mesma forma que nós tivemos a capacidade de criar um programa como o ProUni, para a gente colocar as pessoas que, como eu, que não tive oportunidade de estudar, sonhar em chegar numa universidade, sonhar em ter um curso superior, coisa que era proibida até então, porque durante 4 séculos só podia estudar nesse país quem era rico. Quem era pobre estava predestinado a cortar cana, a trabalhar de empregada doméstica, a trabalhar em serviços que ninguém queria fazer nesse país. E nós então resolvemos mudar um pouco a história desse país, mudando a educação. Quando o Camilo conta do pé de meia, era uma vergonha um país do tamanho do Brasil ter 500 mil crianças ou 500 mil de pessoas que desistiam da escola para poder ajudar o pai e a mãe a colocar o feijão na mesa. Muitos governantes achavam isso natural, porque esse país teve governante que achava que o país deveria ser governado apenas para 35% da população. Para 35% da população, a gente não teria problema de orçamento, a gente não teria problema de déficit fiscal, porque ia sobrar dinheiro, porque governar para menos gente e gente com mais riqueza. Na hora que a gente assume o compromisso de colocar todo mundo na mesa para comer, na hora que a gente assume o compromisso de colocar todo mundo na mesa para tomar café, para jantar, e na hora que a gente resolve colocar que toda criança, independentemente da origem, da cor e da religião e do time que torce, tem o direito de ter uma qualidade de educação plena, como todas as pessoas merecem nesse país. E quando a gente cria um piso educacional, um piso do professor, que não é nada mais do que R$ 4.800, tem gente que acha ruim. Tem gente que acha que é muito dinheiro para um professor ganhar R$ 4.800. Um professor que entra na sala de aula para passar 4 horas tomando conta dos nossos filhos. E não é só para a educação, não. Às vezes tem que tomar conta do tratamento de saúde, da caspa que o moleque tem, do piolho que ele tem, da fome que ele está. É quase que um trabalho nobre demais, apenas por R$ 4.800. E tem gente que acha que é caro. Quando a gente resolveu tomar consciência de que era preciso alfabetizar bem no campo certo, quando a gente agora tomou consciência de que é preciso criar um pé de meia para que as pessoas voltem a ter vontade de ser professor, porque muita gente não está querendo ser professor, e a gente resolveu criar uma bolsa para que os melhores alunos do Enem optem por ser professor, porque a gente não queria apenas os mais fracos, a gente quer os mais fortes. Quando a gente faz tudo isso, é porque a gente sonha e que o único caminho que esse país tem é investir na educação, não tem outro. A gente já foi atrasado, desde que foi descoberto, nunca se apostou na educação, e eu falo que é para doer aos ouvidos daqueles que não gostam de mim. Todos os países da América Latina tiveram universidade primeiro que o Brasil. O Brasil foi o último a abolir a escravidão, o Brasil foi o último a conquistar o voto da mulher, o Brasil foi o último à independência e foi o último a ter uma universidade federal. É uma vergonha
A gente só foi ter a nossa universidade em 1920. E não era porque eles estavam pensando na educação para o povo pobre, não. Era porque o rei da Bélgica vinha aqui e ele precisava ganhar um título de doutor honoris causa. Aí juntou um monte de faculdade que a gente tinha para criar a Universidade do Brasil. É essa vergonha que justifica o atraso brasileiro. Essa vergonha que mostra porque que a gente durante tanto tempo ficou proporcionalmente atrás do Chile, atrás da Argentina e atrás de tantos outros países. Não é porque esse país não tinha dinheiro, não é porque esse país era pobre, é porque esse país não tinha vergonha na cara daqueles que governavam esse país para cuidar de todos em igualdade de condições. Eu sei que é muito duro falar isso. Tem gente que não gosta, tem gente que já está dizendo que eu estou bravo. Não estou bravo. Não estou bravo. Eu fui criança de caixa escolar. Eu sei o que é a vontade que eu tinha de ter um caderno, daquele caderno de brochura, aquele caderno que a gente tirava folha por folha e ganhava um caderno, daquele que a gente não podia nem arrancar uma folha. Eu sei o que era a vontade de ter um compasso, de ter uma régua, e não tinha. E a gente precisa cuidar para que as nossas crianças hoje tenham. Porque dinheiro tem. Dinheiro tem, é só a gente dizer que vai colocar dinheiro. E vocês viram o que nós estamos fazendo na educação. Vocês viram quanto de dinheiro do Fundeb tem. E a gente quer contribuição dos prefeitos. Nós não vamos fazer sozinho. A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele, e muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega numa cidade e pergunta: prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa, a educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? Ah, a saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta: teu filho estuda na escola fantástica? Não, o filho dele está numa que não presta particular. Aí você pergunta: você se atende no pronto-socorro daqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho, eu levo em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Eu digo muitas vezes, Camilo, que esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. Já foi assim. Os grandes intelectuais brasileiros estudaram em escola pública. A Marilei Chauí, um Florestan Fernandes, um Paulo Freire, são filhos de escolas públicas. De que tempo? No tempo que quem podia ir na escola era poucos. No tempo que apenas um pouco podia ir na escola. Aí você pode dar qualquer coisa de qualidade quando uma pequena minoria pode estudar. Mas quando é todo mundo, é preciso um pouco mais de recurso, é preciso um pouco mais de dinheiro. E é isso que nós estamos fazendo. Eu falava para o Haddad e falo para o Camilo: toda vez que a gente quer fazer alguma coisa a mais, alguém diz: não tem dinheiro. O que é normal. Isso vale no sindicato, associação de bairro, clube de futebol. O papel do tesoureiro é sempre dizer não, e o papel do outro é sempre querer mais. Agora, entre o não do tesoureiro e o sim e a reivindicação do cara, eu posso decidir. E enquanto eu for presidente da República, não vai faltar recurso para a gente recuperar a educação desse país. Não vai, porque é uma condição de vida. É uma aposta que a gente está fazendo no país. O que nós estamos fazendo, gente, é um desafio para vocês, é para que todos nós começamos a criançar. Não tem o verbo esperançar? Então vamos criançar. Vamos criançar prefeito do Brasil. Vamos criançar governadores. E vamos governar professores, educadores. E mesmo aqueles que não são professores, educadores, vamos colocar como prioridade as nossas crianças. Vamos perceber e permitir que eles tenham orgulho de nós daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Vamos permitir que eles agradeçam a geração de vocês, porque vocês garantiram que muita gente nunca garantiu o direito dessa criança estudar. E todos vocês sabem que
Quando nós chegamos na presidência da República, a merenda escolar era de períssima qualidade, que fazia 10 anos que tinha reajuste para a refeição escolar. E todo mundo sabe que uma criança que está com a barriga vazia, ela não tem tempo de estudar. Gente, eu posso dizer para vocês com conhecimento de causa, quando a lombriga maior está comendo a menor, não há tempo para a cabeça da gente pensar em nada. O professor pode falar quantas vezes ele quiser na sala de aula, ele está mais preocupado com o ronco na barriga. Então, se a gente não garantir para essas crianças o bom direito de comer, uma comida de qualidade, se a gente não tratar essas crianças com amor e com muito respeito, eles não vão aprender, porque quando ele voltar para casa, ele não tem uma mãe de classe média bem formada para educá-lo. Quando ele volta para casa, ele tem acesso à realidade. Ele às vezes não tem o que jantar. Então é preciso a gente cuidar disso. Ou seja, se a gente quiser resolver o problema da educação, a gente não cuida apenas na sala de aula. A gente cuida da casa que essa criança, ou melhor, da barriga, como disse uma pessoa aqui antes de mim, até essa criança chegar na escola. Porque a vida na periferia, a vida nos sertões desse país é muito complicada. É muito complicada. As pessoas correm de tudo, porque tudo assusta. Então eu queria fazer um desafio a vocês. Um desafio, sabe, de brasileiros. Porque não importa saber se a governadora de tal estado é de direita, é de esquerda, é de centro. Não importa saber se ela é de que religião. Não importa saber que time que ela torce ou que partido que ela pertence. Não me interessa saber. O que eu quero saber é que quem está na escola são crianças brasileiras que precisam da nossa ajuda. E nós temos que ajudar enquanto é tempo. Nós temos que ajudar porque o crime organizado está na esquina esperando o infortúnio dessas crianças. A falta de oportunidade da educação, ela pode terminar muito forte no crime organizado, numa cadeia. É por isso que eu falava para o Haddad e falo para o Camilo, vamos investir na construção de escola, porque se a gente achar caro construir uma escola, muito mais caro será construir uma cadeia. Se a gente acha que custa caro uma criança por dia na escola, muito mais caro será manter um preso na cadeia. Então nós temos chance de evitar. Nós temos chance de evitar, eu e vocês. Eu só pedi para o Camilo um desafio. Eu falei para ele, olha, o Haddad foi o melhor ministro da educação desse país. A tua tarefa agora é colocar o Haddad em segundo lugar e você passar a ser o primeiro. Por isso você vai ter que fazer mais, trabalhar mais e se dedicar mais. Se dedicar com muito carinho. Sabe, o carinho de uma professora que não é apenas professora, ela é professora, é tia, é mãe, ela é tudo que uma criança precisa quando chega na sala de aula. Por isso eu queria terminar a minha fala dizendo para vocês, se tem uma coisa que a gente não pode abdicar, se tem uma coisa que a gente não pode retroceder, se tem uma coisa que a gente não pode jamais ter medo de gritar e de defender, é com a educação desse país. Hoje eu fico pensando dos grandes economistas que disseram, não pode fazer tal coisa porque custa muito dinheiro, não pode fazer escola porque custa dinheiro, não pode fazer universidade porque custa muito caro, não pode alfabetizar todo mundo porque custa muito caro. Eu fico perguntando, quanto custou não fazer as coisas no tempo certo? Quanto custou a esse país não ter investido na educação na década de 50? Quanto custou não alfabetizar as crianças há 30, 40 anos atrás? O barato fica caro e está cada vez mais caro. Por isso eu queria terminar dizendo para vocês, vamos criançar. No verbo criançar, eu criança, tu criança, eles criança, vamos fazer isso para a gente assumir um compromisso de honra, que as crianças serão alfabetizadas daqui para frente muito mais rápido e com mais competência. Um abraço, queridas companheiros, um abraço, e pode ficar certo que da parte do governo federal não faltará apoio, não faltará vontade para que a gente resolva esse dilema do futuro desse país. Beijo no coração.